nome como verdadeiro e grandioso Deus que o Senhor é. Esteja conosco nesse momento e ilumine a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. O título desse tema especial de Santa Ceia é o que aconteceu com os nossos pecados. E está baseado em Colossenses capítulos 2. Então, se vocês quiserem, podem abrir as suas Bíblias no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à cidade de Colossos, aos cristãos ali em Colossos, capítulo 2, dos versículos 8 ao 15. Nós vamos lendo ao decorrer da mensagem alguns versículos, mas a princípio vamos ler do 13 ao 15 para começar. Versículo 13: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, no caso Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. E o 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então nós vamos ver aqui alguns, basicamente 8 aspectos do que o Senhor Jesus fez por nossos pecados. E a Santa Ceia é exatamente isso. A Santa Ceia fala sobre perdão. Um dos assuntos é perdão. Como Deus nos perdoou. Em primeiro lugar, nesses textos, nós podemos ver que nós vivemos em perfeição diante de Deus. E por que e como? Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então é importante, a gente sempre relembra, porque é fácil se esquecer, porque temos tradições dos nossos antepassados muito fortes católicas com respeito à perfeição. A perfeição não é um ponto a ser alcançado no futuro, um alvo a ser atingido. É a permanência diária na comunhão e na permissão de que Cristo viva a sua vida em nós e por nós. É um caminho. Perfeição não é algo que você vai alcançar antes da volta de Jesus. Mesmo porque nós seguiremos crescendo no céu, em conhecimento, em perfeição, no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Então é um processo ascendente. Segundo ponto, nós fomos circuncidados. E essa circuncisão, logicamente não é da carne, porque não somos judeus. Os judeus eles estavam obrigados para o judaísmo praticar isso. Então, Colossenses versículo 2, capítulo 2, versículo 11, diz: Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados. Então aí se explica, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Lembram-se que a Moisés Deus pediu, pediu não, obrigou, foi um mandato, que ele circuncidasse o seu filho, E aqui então, não uma circuncisão feita por mãos, como se fazia no Antigo Testamento, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então a Santa Ceia também relembra isso, relembra o processo da conversão, do batismo e do perdão dos pecados para uma nova vida, a remoção do velho homem. Então fomos separados para vivermos uma vida santa. Isso que é a circuncisão do coração, ou a remoção do corpo, da carne, do velho homem. Já não vivemos como antes. Segundo, pelo batismo, a velha vida de pecados foi sepultada. E somos ressuscitados para uma nova vida de santidade. Então aí isso encontramos ali no versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com
Cristo no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados. Então existe aqui o sepultamento no batismo, ou seja, essa metáfora do batismo com a ressurreição, né? Cristo, quando morre, ele é como se estivesse sendo batizado. Nós, quando batizamos, como se estivéssemos sendo sepultados com Cristo. Então, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé. Então, morremos, quando somos batizados, morremos para a velha vida. E somos ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando relembramos, quando participamos dos dois emblemas do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, né? O pão e o suco da uva, estamos relembrando também o batismo ou a morte e ressurreição de Cristo. Então, nunca conseguimos isto por nós mesmos. Isto é uma obra divina, uma obra sobrenatural que é operada em nós. Em Filipenses 2,13 diz que Deus opera em nós tanto o querer como o realizar. O que isso significa? Isso é muito profundo, porque nós mesmos, por nós mesmos, não temos nem a capacidade de querer, de almejar, de anelar o bem ou as coisas de Deus. Não temos essa capacidade. Porque, como Paulo diz lá em Romanos, existe um corpo de morte que nos empurra para o mal. Então, nós não temos nem esse querer, que é o primeiro, para onde nasce a fé. Temos que aceitar querer as coisas de Deus. É uma obra de Deus. Tanto o querer e também, logicamente, o realizar. Né? Então, assim nós vivemos incrivelmente uma nova vida de santidade. Uma obra de Deus operando em nós todos os dias. Porque todos os dias temos que morrer, passar por esse processo de morte, sepultamento e ressurreição. O quarto ponto é, por serem colocados sobre Cristo na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Então nós encontramos isso no versículo 13, né? Colossenses 2. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. A Santa Ceia fala de perdão. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Deus nos deu vida. Deus nos deu uma segunda chance. E quando nós estávamos lá no fundo do poço, Ele joga aquela corda. Quer dizer, não joga a corda, Ele mesmo desce e vem e nos tira. Porque nós não tínhamos nem condições de nos agarrar a essa corda. Não tínhamos nem forças para agarrar essa corda. Então Ele vem e nos puxa, nos tira lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, aqui vai em consonância com Colossenses 2,13. É bonito ver como que os profetas eles vão se interligando, né, nos mesmos temas. Carregando Ele mesmo, no caso o próprio Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos Amém. Para a justiça. Então aqui vemos os contrastes, né? Mortos para quê? Para os pecados e vivos para a justiça. E pelas feridas dele, de Cristo, vocês foram sarados. Que lindo, né? Uma troca maravilhosa, né? Para nós não faz sentido. Quando nós vamos fazer algum negócio, a gente quer ganhar. Né? Tem que ser uma troca boa. A gente tem que sair com lucro. Porque senão não está sendo bom. Mas Jesus, ele não saiu com lucro. Ele saiu perdendo. Mas quando esse perder de Cristo é o ganhar nosso. E o ganhar nosso também é o ganhar dele. Porque ele tem novamente os seus filhos que foram perdidos. Né? Então todos ganhamos. Bom, ali não apareceu infelizmente eu cometi um erro, não apareceu a citação. Mas essa aqui é a citação de Isaías 53:6. 53:6. Vamos lá que no finalzinho ele não apareceu. Isaías 53:6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Salmo 53 é fabuloso, messiânico, lindo. Possivelmente o salmo mais impactante de todo o Antigo Testamento. E um dos salmos mais estudados em toda a história, pelo judaísmo e pelo cristianismo. O Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Ou seja, alguém pagou o nosso preço. Alguém pagou a nossa conta. É como ir a um restaurante de luxo comer e alguém chegar e pagar a tua conta. Você ficar hospedado no melhor hotel de luxo desse mundo e alguém chegar e pagar a tua conta. Ou você está devendo, não sei, uma casa ou devendo algo e alguém chegar e pagar. É isso que Cristo fez. Mas só que foi um preço extremadamente alto. Nenhum pecado, por mais vil e degradante que tenhamos cometido, fica sem ser perdoado. Ou seja, na cruz, o sacrifício de Cristo foi tão profundo, tão grande, tão abrangente, que nenhum pecado, por mais vil e degradante que possa ter sido, ou que alguém vai cometer no futuro, quando essa pessoa se arrepende, sinceramente pede perdão, encontra perdão na cruz. Não tem limites para a graça de Deus. Não existe. Por isso que Paulo diz, quando abundou o pecado, sobreabundou a graça. A graça ela vai além. Ela vai além. O que resta, portanto, são as marcas e consequências diárias dessas ações. Isso Deus não tem capacidade de tirar. Deus, ele perdoa o pecado. Ele perdoa a transgressão. Amém. Mas as consequências ficam, isso é natural. Né? É natural. E essas cicatrizes ficam. E às vezes até ficar, porque lembramos do grande sacrifício, né? Que essas cicatrizes foram pagadas. Né? Muitas vezes temos que carregar na nossa vida o preço de decisões, más decisões que cometemos no nosso passado. Mas isso não deve deixar que essa consciência nossa, ou o inimigo trabalhe na nossa mente dizendo, olha, você foi longe demais. O que você fez no teu passado, o que você está fazendo é demais. Não. O pecado é perdoado, mas as consequências ficam. Mas isso não impede, não altera nada na questão da salvação. Em quinto lugar, toda nossa dívida para com Deus foi cancelada, porque Cristo pagou a dívida. E isso está ali em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. É um versículo um pouco difícil. Aqui temos muito estudado, principalmente pelos evangélicos, e nos colocam sempre esse versículo, né, com respeito à questão da lei, né, cravando cancelando, né, mas assim, esse escrito de dívida aparece uma só vez no grego bíblico do Novo Testamento. É a única vez, em Colossenses 2,14. Né? E esse escrito de dívida era um documento, quando se fazia algum acordo, alguma compra, alguma venda, se fazia um contrato, né? Um contrato, em espanhol um pagaré, um contrato, e então ali figurava o valor, né, que a pessoa estava devendo. Então, ali diz que foi cancelado esse contrato, esse escrito de dívida. Somente poderia ser cancelado esse escrito de dívida quando se pagava. É igual você tem uma hipoteca, uma casa, né? A casa é tua, mas na verdade é do banco. Né? Você tem um contrato. Quando você termina de pagar tudo, então ela passa a ser somente tua. Né? Então, Cristo, ele cancela esse escrito de dívida. Esse escrito de dívida, Paulo vai falar que era contrário a nós
e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Aqui nós entendemos que sejam essas leis cerimoniais do passado, do judaísmo, em que Paulo sempre tinha problemas, né, com pessoas que entendiam que o único que tinha que adicionar ao judaísmo era a questão de Cristo, aceitar a Cristo e acabou. Então, sempre queriam fazer as pessoas primeiro judeu, depois apresentar a Cristo, né, com a questão da circuncisão e outros temas, né? Mas aqui então fala que ele cancela, Cristo cancela esse escrito de dívida. Porque eram inúmeras e ainda ao longo do tempo foram adicionadas muitas outras regras orais, leis orais que foram adicionadas. E Cristo teve grandes batalhas com respeito a isso, dizendo que eram tradições humanas, né? Principalmente contra o sábado, com respeito ao sábado. E ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, na cruz, ele libera o mundo, no caso também o povo judeu, de todas essas tradições cerimoniais que apontavam para frente. Então, as tradições cerimoniais apontavam para frente. Para quem? Apontavam para Cristo. Agora, a lei de Deus moral aponta para trás. Aponta para a criação. Por isso, na lei de Deus, no quarto mandamento, diz: lembra-te. Aponta para trás, não para frente. Então, essa não é o que está comentando, né? E, com respeito a isso, uma ilustração. Havia um homem cristão numa cidade que ele havia estudado e se tornado um juiz. E ele era muito conhecido, com muito boa reputação, e um homem que sempre fazia cumprir a lei. E em um determinado momento, dia, chegou ali para ser julgado um amigo seu de infância, que havia infringido a lei. Então todos pensavam que ele ia, bom, em português assim, comumente fala passar o pano, ou seja, aliviar a barra, ou seja, dar um jeitinho, né? Não de uma forma não fazer cumprir a lei. Eles achavam isso, porque era amigo dele. O fato foi que a pena foi dura. Ele apresentou uma pena conforme a lei. Era um preço alto que deveria pagar esse homem. Mas após terminar, bater o martelo e apresentar a sentença, ele vai, tira do próprio bolso e paga. Paga a pena. E que era alta. Né, para essa multa que era alta do seu amigo. Então, o que ele fez? Ele cumpriu a lei, como um bom juiz, ele fez cumprir a lei, mas ao mesmo tempo manifestou misericórdia para com esse homem, né? Pagou. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Toda a nossa dívida para com Deus foi cancelada. Porque quem? Porque Cristo pagou a nossa dívida. O sexto ponto que nós vemos nesse capítulo 2 de Colossenses é que nossos pecados, eles foram afastados de nós. Onde vemos isso? Nós vemos lá em Salmo 103, 12, diz: quanto o Oriente, né? Rússia, Ásia, China, lá para aquele lado, Oriente, está longe do Ocidente, já as Américas, né? Assim ele, no caso Deus, afasta de nós as nossas transgressões. Lindo, né? Esse versículo, esse salmo é lindo. Ou seja, quando está distante o Oriente do Ocidente, assim também Deus faz com o nosso pecado. Ele pega e leva para um lugar, né, que nós não podemos alcançar. Então, para não precisarmos voltar a viver. É para isso que ele leva longe, afasta. Outro versículo parecido a esse é o que encontramos ali em Miqueias 7,19. Eles foram lançados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Esse é mais conhecido, né? Esse versículo, o outro não era tão conhecido. Então o que ele faz com os nossos pecados? Lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E para quê? Para que a gente não volte a pescar os nossos próprios pecados. Né? Às vezes tem a tendência, né? Vamos pescar aquele pecadinho, que aquele lá era bom. Então a gente pesca aquele lá. Não quero voltar naquilo, não. Então Deus ele lança nas profundezas. O lugar mais profundo, conhecido, né? Por nós, pelos cientistas, é as Fossas Marianas. Né? Quase 12 quilômetros. Sabia disso, Gabriela e Dani? Vocês sabem disso? As Fossas Marianas. O lugar mais profundo do mar. As Fossas Marianas. 12 quilômetros. E é difícil os cientistas chegarem até lá. É o Pacífico, lá no Pacífico. Eu não sei se é lá que o Miqueias está se referindo, mas pode ser que haja um lugar mais profundo, é lá, para que ninguém vá pescar. E oitavo e por último, foram esquecidos para sempre. E aí temos um texto também conhecido, principalmente a parte final. Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Ou seja, o evangelismo um dia vai chegar ao fim. E por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele não somente afasta de nós os nossos pecados, como o Oriente está distante do Ocidente, ele não somente lança nas profundezas do mar os nossos pecados, senão, finalmente, o que ele faz? Ele esquece. Ou seja, ele cancela. Não vai pagar na nossa casa. Exatamente. E um detalhe que eu esqueci de comentar naquele escrito de dívida, é que aqueles materiais eram escritos no papiro. E o papiro, ele poderia ser lavado e limpado para escrever de novo. Eu acho que eles estavam tão avançados em povo egípcio, né? Hoje está falando muito de recycling, né? De reciclagem. Ele já usava, então, apagava, borrava. Então é isso. Ele vai esquecer, vai borrar. Folha limpa. Começamos com folha limpa quando vamos ao Senhor. Então Ele perdoará as nossas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Gostaria também de terminar com uma ilustração. Conta-se que um viajante estava num barco turco, um barco onde haviam escravos, no mar Mediterrâneo. E entre os escravos havia uma escrava muçulmana. Então esse homem, viajante, comerciante, ele fixou-se nesse rapaz e achou interessante, começou a conversar com ele. E viu que o rapaz era esperto e inteligente, esse escravo. Era inteligente. Então ele contou que ele não nasceu escravo, ele nasceu livre. Mas em épocas de guerra caiu prisioneiro dos inimigos e foi então levado à escravidão. E cada vez que ia conversando na viagem, ele ia simpatizando por esse escravo. E na mente dele ele falou, eu vou libertar, eu vou comprar, eu vou libertar esse rapaz, esse escravo. Então ele conversou com os donos, né, do barco, donos escravos, perguntou e viu que o preço excederia muito os lucros que ele teria naquela viagem. Mas ele não desistiu. E finalmente ele fez um lance. E esses senhores ficaram aceitando. Mas naquele momento de negociação, esse rapaz, escravo, ele percebeu, era muito esperto, e falou, olha, esse senhor está me comprando para ser escravo dele. Então ele alçou a voz e falou, o senhor que parecia tão bonzinho, tão assim, né, parecia tão misericordioso, agora o senhor está me comprando. Eu vou passar da mão de um para o outro. Eu sou uma mercadoria. Eu acho que eu tenho tanto direito à liberdade como o senhor ou como eles.
E você começou a lançar suas indagações, estava indignado. E o homem, com muita tranquilidade, com muito amor nos olhos, depois que ele terminou de pravejar e falar, jogar tudo na cara daquele senhor, falou assim: realmente eu estou te comprando, eu acabei de te comprar. Mas não para que você seja escravo, mas para te dar a liberdade. E quando ele falou isso, aquele rapaz ele caiu no chão em lágrimas aos pés daquele senhor e disse: o Senhor me comprou por corpo, mas o meu coração é teu, eternamente. Eu vou ser teu escravo eternamente. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez conosco. Às vezes a gente não entende, né? Que ser servo, quando a Bíblia fala servo, a palavra em grego é escravo. É a mesma palavra para servo e escravo. Ou seja, nós somos escravos ou servos. Passamos de ser servo do inimigo, de Satanás, para ser servos de Cristo. Mas ser servo de um e de outro tem muita diferença. Satanás, ele nos pisa. Ele trata mal a seus servos, seus escravos. Ele trata mal, inumanamente. Deus, ele trata como príncipes, como filhos e filhas de Deus, como somos. Ele nos comprou por preço. Ele realmente nos comprou, mas não para que nós sejamos escravos no sentido de que vai nos usar, vamos ter que obedecer obrigatoriamente. A obediência que ele nos pede é por amor. Tanto é que ele nunca, nem no começo, lá com o problema com Lúcifer, até hoje, nunca forçou ninguém. Ele é um cavaleiro, um diabo. Ele espera a nossa resposta. E esse momento da Santa Ceia, quando nós vamos participar dos emblemas sagrados, é exatamente isso. É uma nova chance de relembrar, de fazer com que pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Se cometemos pecados como todos nós cometemos diariamente, então é o momento de entregar a nossa vida, depositar a nossa vida na cruz de Cristo. E falar: Senhor, quero começar novamente. Se eu estou indo numa direção talvez equivocada, me ajude. Me ajude a encontrar o propósito para a minha vida. Então, a Santa Ceia é para isso. É perdão. E não somente perdão para encontrar perdão em Deus, mas entre nós também. Entre nós é muito importante. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos agora passar a segunda parte do programa. Então nós vamos dar algumas instruções. Lá em cima, como de costume, temos dois departamentos.